Eu estava voltando de Teresina para a minha casa em São Raimundo Nonato, no Piauí. O meu esposo foi desviar de um cachorro e esse carro virou. Minha filha, de 3 anos e meio, ela foi lançada a 6 metros de distância do carro. Ficou como morta sobre a pista. Quando o carro parou de capotar, que eu comecei a gritar porque não senti mais ela nos meus braços. Mas quando ele chegou perto dela, chamando pelo nome dela, ela pulou nos braços dele, totalmente sã. E quando foram feitos os exames, foi constatado que eu tinha fraturado 2 vértebras cervicais e 7 torácicas. Mas Deus foi maravilhoso. E uma semana depois eu fui transferida de UTI aérea para cá, para João Pessoa, ainda gestante. 3 semanas depois, meu parto foi feita uma cesariana. Meu filho nasceu aos 7 meses, pesando 2,1 kg. E para a honra e glória do nome do Senhor, ele permaneceu na UTI apenas por 3 dias. E exatamente 30 dias depois do acidente, eu me levantei pela primeira vez. E foi uma emoção assim, fora de série. Estou totalmente bem. Claro que ainda estou fazendo meus tratamentos de saúde, mas a minha emoção de poder brincar com meus filhos, carregar o meu pequeno nos braços, que agora está com 1 ano, e a minha menininha está com 5, é uma emoção muito maior do que tudo que eu passei. E hoje eu entendo que tudo que eu passei foi para crescimento meu, espiritualmente, e para que o nome do Senhor dos Exércitos seja glorificado. Gente, estamos em uma série sobre milagres e transformação, uma série que fala sobre o poder de Deus, fala sobre a transformação de Deus sobre a nossa vida, fala sobre encontros que transformam, fala sobre momentos em que o próprio Jesus, ele fala ao nosso coração e ele cura pessoas, ele transforma pessoas, ele regenera vidas, ele traz a prostituta a uma nova vida, ele levanta pessoas de um leito, ele traz vista aos cegos, sabe? Ele transforma a existência das pessoas de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma holística. E a gente tem estudado sobre isso, muitos têm sido curados, muitos têm saído dos cultos aqui, têm saído desse lugar com muitas bênçãos, com muitas respostas de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta que Jesus fez a uma pessoa que prezava muito de um milagre. Eu creio que muitos aqui estão orando por milagres. Quem aqui está orando por milagre, diga amém. Amém. Então são muitos de nós temos milagres de Deus, esperamos milagres de Deus, esperamos respostas de Deus. Muitos de nós estamos chorando porque pedimos algo de Deus, ou estamos cegos, ou estamos precisando de tantas coisas, ou Deus não tem nos permitido enxergar algumas coisas em nossas vidas, e isso tem nos deixado angustiados, ansiosos. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para você é, imagina um momento em que você tem o privilégio de estar pessoalmente diante de Jesus Cristo. E aí você chega pessoalmente diante de Jesus Cristo e com muita dificuldade, mas você chega diante dele e diz, Deus, eu preciso desse milagre. Agora, imagina que Jesus olha para você e diz, você acredita mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Você tem direito a estar em um determinado momento de frente a Jesus e você, com muita dificuldade, você pede algo a Ele, e ele, ao invés de fazer logo o milagre, ele faz, mas você realmente acredita que eu posso fazer isso? Porque eu perguntei agorinha se você acreditava, se você estava aqui buscando algum milagre, você disse amém. Mas a segunda pergunta que eu faço é, você realmente acredita que Deus pode fazer esse milagre? Amém. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 9, porque foi uma pergunta dessa que Jesus fez, que transformou a vida de 2 pessoas. E eu posso lhe dizer que é uma pergunta dessa que Deus faz, que Deus pode transformar centenas de pessoas que estão aqui, amém? Mateus capítulo 9, gente, a partir do versículo 27, diz assim a palavra de Deus. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, rogando, implorando. Filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a sua fé. Vou repetir. Que lhes seja feito segundo a sua fé. Não mais que a sua fé, não menos que a sua fé. Que seja feito segundo a sua fé. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Até aí. Fica com a tua Bíblia aberta. Esse texto, ele fala sobre dois cegos que clamaram por um milagre de Jesus. E aí você vai dizer: não, Tiago, quantas histórias? Realmente, existe a história do cego Bartimeu, que não é essa história, apesar de se parecer muito com ela. Essa história de Bartimeu se repete em mais 3 evangelhos. E existem muitos momentos onde se fala sobre os cegos. Na verdade, cogita-se que por causa da temperatura, do clima, do ar seco, da areia, daquele ambiente, muitas pessoas tinham problemas oftalmológicos. Tanto que existia uma cidade que era um centro da cura, como é que eu posso chamar, meu Deus? Era o centro de olhos de lá do Oriente Médio, que era Laodiceia. Laodiceia era conhecida como uma cidade que, pelas suas águas termais, águas mornas, se curava muito a cegueira de algumas pessoas. Mas diz que naquele tempo existia uma porcentagem muito alta de pessoas que eram cegas. E essas pessoas que eram cegas, por não tinha previdência social, não tinha nada disso, consequentemente a maioria delas era muito pobre e se tornavam consequentemente mendigos. Mendigos que eram excluídos, mendigos que eram repudiados pela sociedade, que eram excluídos pelas pessoas. Só que aí o texto vai falar que Jesus, ele andava pelo local e ele já tinha feito alguns milagres. Ele fez o milagre da mulher do fluxo de sangue, a mulher que por anos e anos sofria com uma hemorragia, mas é aí que toca nessa mulher e essa mulher toca em Jesus e é curada. Fala também da cura do filho de um determinado homem que chorava ali pela morte de sua filha, mas aí Jesus foi lá e ressuscitou essa criança. E aí, nesse clima, nesse momento de muitos milagres, de muitas coisas acontecendo, a Bíblia diz que Jesus vai saindo desse lugar e 2 cegos o acompanham. 2 cegos o acompanham. Agora imagine o que é ser seguido por 2 cegos. Imagine como esses 2 batiam no povo, imagine que era uma multidão andando naquele lugar, era Jesus andava e uma multidão de pessoas o seguia, e aí estava o cego, e um cego e batia, e aí outro cego caminhava e batia, e o outro xingava, e aquela coisa toda, mas esses cegos perseveraram, esses cegos continuavam. A Bíblia vai dizer que, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, e eles clamavam, gente, eles clamavam. No grego, clamar vem como um pedido que vem de dentro, é um pedido sincero, é um pedido de coração, é um pedido com toda a alma. Muitos de nós pedimos, mas poucos de nós clamamos. Sabe, pedir rapaz, tu me empresta aí esse lápis aí, por favor, é rosa, é o lápis rosa, tá, sabe, me dê aí, por favor, aí você faz não, aí eu faço, tá bom. Tu me empresta um lápis rosa? Não precisa ser rosa, né? Você me empresta um lápis e tal, mas clamar, gente, clamar é algo que vem de dentro, clamar é algo sincero. Quem clama não desiste, sabe? Quem clama persevera, quem clama não para, quem clama ele consegue ultrapassar as pedras, quem clama ele pode até tropeçar, mas ele se levanta. Quem clama chora, quem clama jejua, gente, quem clama persevera, entendeu? E esses 2, eles esbarravam, eles batiam, eles não viam, eles não sabiam bem o caminho que seguir, mas eles sabiam porque eles faziam, onde é que está Jesus? Aí faziam, não, foi lá para frente. Lá para frente, onde? Ali naquela casa amarela, eu não vejo. Então siga em frente aí, sabe? Eles iam perseverando. Só que, apesar desse texto falar sobre cegos numa perspectiva física, gente, é impossível não falar sobre a cegueira espiritual que assola o mundo, que assolava esse momento, que assola o mundo de hoje. É impossível não falar sobre pessoas e mais pessoas que não enxergam a Deus. Pessoas e mais pessoas que conseguem enxergar bem com seus olhos físicos, mas não conseguem enxergar Deus em suas vidas.
Sabe, pessoas que não conseguem enxergar os milagres de Deus em sua vida, pessoas que não conseguem enxergar a bênção de Deus, a vontade de Deus sobre suas vidas. E aí a gente vive uma sociedade de pornografia, a gente vive uma sociedade de mentira, de inveja, sabe, de injúrias, de maledicências, enfim, de tantas e tantas coisas. E aí a grande bênção que existe nesse momento é que esse texto é uma metáfora sobre a cura de uma cegueira física, mas a cura de uma cegueira espiritual. E aí, quantos e quantos de nós estão aqui e estão aqui dizendo, eu estou em uma igreja, eu estou com a Bíblia nas minhas pernas ou na minha mão, eu estou com roupa de vir para a igreja, eu tenho um vocabulário de igreja, mas eu não estou vendo Jesus na minha vida. Mas eu não estou vendo Jesus na minha vida, eu não estou vendo Jesus nessa tribulação, eu não estou vendo Jesus nessa tempestade, eu não estou enxergando Jesus nessa doença. Eu não estou enxergando Jesus nesse meu problema financeiro. Eu não enxergo Jesus nas brigas do meu casamento. Eu não estou enxergando Jesus em minha vida. E essa é a pior cegueira que a gente pode viver. Essa é a pior cegueira que a gente pode viver. Só que aí, esses dois cegos, eles chegam para Jesus e eles clamam. E eles clamavam dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E existe algo aqui muito profundo, gente. Porque esse cego, ele chamou Jesus de filho de Davi. E o que seria esse filho de Davi? Entender que Jesus é filho de Davi é entender que Jesus era o descendente prometido por Deus desde Gênesis. A gente sabe que lá em Gênesis, capítulo 3, quando o homem, Adão e Eva pecam, Deus olha para Eva e faz, Eva, existirá um descendente teu que pisará na cabeça do descendente da serpente. E o descendente da serpente pisará no calcanhar do teu descendente, Eva. E aí, gente, o que Eva faz agora é esperar que o seu descendente o liberte do pecado. Você já notou porque tem tanta genealogia na Bíblia? Parece conversa de fuxiqueiro, né? Não, porque fulano era pai de Cicrano, que teve Cicrano. Que aí casou com Beltrano, que aí teve Beltrano. Né? E aí, babá, e a gente nunca entende por que tanta genealogia. Vamos abrir lá em Mateus 1, porque o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para judeus. E o judeu, antes de tudo, precisava entender que Jesus era o filho de Davi. Vamos ver como é que seria isso. Mateus, quando escreve o evangelho, ele começa no capítulo 1 falando sobre a genealogia de Jesus. E aí ele vai falar sobre Abraão. Ele começa por Abraão. E olha o que ele vai dizer no versículo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o que, gente? Filho de Davi, filho de Abraão. Vamos entender a profundidade de chamar Jesus de filho de Davi. Olha o que é que a Bíblia vai dizer. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí agora, quem está grávida aqui? Quem está grávida, levanta a mão. Olha só, tem algumas pessoas grávidas aqui. Bênção, gente. Ó, já tem nome? Vai ter uns bons agora, viu? Olha só. Judá gerou Perez e Zerá. Ó, Zerá. Vem cá, Zerá. Bonitinho. Cuja mãe foi Tamar. Perez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Ó. Dabizinho. Já tem até apelido. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Cuja mãe foi Raabe. Raabe, quem era Raabe, gente? A prostituta. Muitas pessoas dizem, Tiago, será que a Bíblia é verdade mesmo? Eu faço, rapaz, é. Porque se a Bíblia fosse feita por homens... Você notou que não tinha poucas esposas aqui que falavam, né? Mas aí fizeram questão de falar de Raabe, a prostituta. Porque o rei que nós servimos, Jesus, ele teve a sua tataravó, era Raabe, a prostituta, e está aqui. E não se escondeu isso. Por quê, gente? Porque Raabe um dia estava cega para as coisas de Deus, mas Raabe foi liberta pelo Senhor Jesus. E aí, meu irmão, quando nós somos libertos e quando nós passamos a ver Jesus em nossas vidas, aí nosso passado é apagado. E aí nem Jesus se envergonha de nós. Que bênção. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth que nem judia era uma estrangeira. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, ou seja,
A avó de Ruth, do rei Davi, era um estrangeiro e a bisavó era uma prostituta. E aí tem um rei Davi. Agora começa a geração dos reis, né? Daí para frente todo mundo é rei. Agora, se você não gostou dos nomes anteriores, né? Agora tem nome de rei para você botar, né? Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Versículo 11. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Aí nesse momento o povo de Israel é levado cativo, mas a genealogia continua. Vamos para o versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde. Bonito, né? Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim é bonito. Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, que era marido de uma simples adolescente chamada Maria, que era a mãe de Jesus, que é chamado Cristo. Quando aqueles cegos olharam para Jesus, gente, não olharam como apenas uma pessoa. Não era apenas um homem, não era apenas alguém que poderia vir com uma espada e libertar Israel. Não olharam para aquele homem como um homem apenas histórico, não olharam para aquele homem como um homem em uma cruz, até porque ainda nem sabia disso. Mas como muitos de nós olhamos, sabe, ele não olhou ali para Jesus apenas como alguém que pode fazer um milagre na vida dele, alguém que pode dar alguma coisa a ele, alguém que pode abrir somente seus olhos físicos. Quando aqueles cegos olharam para Jesus, enxergaram em Jesus que ele era o filho de Davi, ele era a promessa feita por Deus a Adão e Eva, ele era a libertação do povo, ele era a libertação dos pecados, ele era a verdade de uma nova vida, ele era os olhos espirituais abertos, ele era uma água nova em seu ser. Quando ele olhou para Jesus ali e fez: Jesus, filho de Davi, tu és a promessa de Deus que vai abrir não somente meus olhos físicos, mas vai abrir meus olhos espirituais. Tu és a promessa de Deus, tu és o filho de Davi, tu és o leão da tribo de Judá, tu és aquele que eu esperava. Gente, o povo de Israel esperou Jesus por anos e anos. O povo de Israel esperou por esse filho de Davi, pela promessa de Deus feita a Davi, anos e anos. Ali existiam muitas pessoas ao redor de Jesus, mas somente aquele cego que nunca viu Jesus. E eu digo mais, talvez acreditou porque não viu Jesus, porque Jesus era feio, baixo, né? Isaías não diz, né? Homem sem nenhuma formosura, homem sem nenhuma beleza. Você achava que Jesus era aquele loirão lá de cabelo liso, né? Do Renascimento, né? As pessoas olhavam para Jesus e diziam: nunca que esse vai ser o rei. Eu quero alguém como Saul, eu quero alguém, sabe? Alguém que meus olhos queiram ver, alguém que meus olhos enxergam como rei. Aqueles homens eram cegos, gente. Aqueles homens eram cegos, mas eles olharam e fizeram: Jesus, tu és a salvação de Israel. Tu és a salvação de um novo reino, tu és a salvação para uma nova vida. Tu és aquele que pode libertar, tu és aquele que pode mudar a nossa vida. Ele enxergou como algo muito maior, e aí ele chegou e disse não só isso, ele fez, vamos voltar lá para Mateus 9, ele fez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem muita gente que ora, tem muita gente que pede, mas tem poucas pessoas que entendem que a verdadeira oração é uma oração onde eu entendo que eu não sou nada, eu não mereço nada, e que Deus está acima de todas as coisas, e que se Ele não quiser fazer o que eu estou pedindo, não tem problema nenhum, porque eu vou acreditar e servi-lo da mesma forma. Ele não chegou, gente, para Jesus e fez: Jesus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Deixa de brincadeira e me dê logo. Ele não chegou e botou Jesus na parede, como tem gente que diz aí, né? Dê o dízimo e bota Jesus na parede. Eu já vi isso numa pregação. Ele não chegou e disse: Jesus, eu determino. Não. Não chegou e fez: Jesus, eu estou mandando. Como se Jesus fosse um menino buchudo. Sabe o que é menino buchudo? Lá em Patos a gente chama de menino buchudo, né? Vem cá, eu quero isso. Restitui. Quero de volta. Me dá. Eu quero. Eu mando. Eu determino. Não, gente. Ele chegou e fez: Jesus, tu és o filho de Davi. Quem sou eu diante de ti, Jesus? Quem sou eu para pedir algo ao Senhor?
Mas, Senhor, sabendo que Tu és soberano, sabendo que Tu és poderoso, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, olha para a miséria do meu coração e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia porque eu sou fraco, tem misericórdia porque eu sou um pecador. Sabe, a oração desse cego é como a oração de Davi, sabe, no Salmo. Quando Davi diz, Deus, tem misericórdia de mim pelo Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu pecado, pois eu reconheço, Senhor, as minhas transgressões, eu reconheço que o meu pecado me persegue. Contra Ti, só contra Ti pequei e fiz o que Tu reprovas, de modo que justa é a Tua sentença e Tu tens razão em condenar-me. Tu tens razão, Jesus, eu sou um pecador e se Tu não quiser me dar nada, Tu tens razão, porque eu sou um pecador mesmo. Agora, Deus, eu clamo, tem misericórdia de mim. Gente, isso é um coração, sabe, contrito, isso é um coração quebrantado, sabe? Isso é alguém que chega diante de Jesus e diz, Deus, eu não sou ninguém, eu não mereço nada, Jesus, eu sou um pecador, Deus, eu sou um miserável. Paulo vai dizer, miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, o que não quero fazer isso sim eu faço. Mas Jesus, se for da Tua vontade, Jesus, eu clamo, ó Deus, eu Te peço, Jesus, tem misericórdia da minha vida, Jesus, restaura minha casa, cura meus olhos, faz-me ver, Jesus, a Tua presença. Gente, isso é uma oração de alguém quebrantado. Isso é a oração de alguém que sabe que não é nada diante de Deus e que se não fosse pelas misericórdias de Deus, gente, que se renova a cada manhã, a gente já estaria destruído há muito tempo. Mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por isso que o que a gente mais precisa pedir a Deus é o quê? Deus, tem misericórdia de mim. Quem de nós, gente, pode fazer algum ato de justiça que mereça algo de Deus? A Bíblia vai dizer que nossos atos de justiça são como panos de imundície. Sabe o que é pano de imundície? Naquele tempo não tinha mods, né? Eita, mods é feio. Quando eu digo isso, minha esposa fica, meu Deus, que vergonha, é absorvente. Always, noturno, dupla aba. Minha esposa uma vez me mandou comprar um absorvente, eu pensei que era um carro, de tanta coisa que tinha. E se eu fosse comprar um carro era mais fácil. Se fosse contratar uma empresa terceirizada para fazer um serviço era mais fácil. Aquele tempo era um pano, né, que era amarrado, você imagina como, e você sabe que o judeu não tocava em sangue. Então, gente, uma mulher, naqueles dias, um homem nem chegava perto dela, e o pano que ela usava, você entendeu para quê? Esse pano era chamado pano de imundície. Era um pano que ninguém tocava nele. Se eu não chegar perto nem da mulher, imagine do pano, do mods. Né? Imagina. Sabe o que é que Deus vai dizer? Seus atos de justiça são como panos de imundície. Porque, gente, muitas vezes até as nossas boas ações são egoístas. Sabe, aquele ceguinho que vem lhe pedir uma moeda e fala, acaba para abusar, toma meu filho, ou como eu sou bom. Né? Estou alimentando ali uma criança que não está estudando, né? Eu alimento ela, continuo, eu invisto na não educação dela, mas eu acho que estou fazendo uma coisa boa. E muitos daqueles que ajudam para ter aquela leve sensação de que é alguém bom. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, até seus atos de justiça, o que são diante da vontade de Deus? Nada, gente, somos pecadores, nosso coração é enganoso. A única coisa que a gente pode chegar, nenhum de nós, preste atenção, nenhum de nós pode chegar diante de Deus e exigir nada dele. Porque a maior bênção que Ele podia nos dar é a salvação e Ele já nos deu. É a maior promessa que Ele tem para nós, é a vida eterna, é a esperança viva de uma vida eterna e isso Ele já nos deu. Então quem é você para chegar diante de Deus e cobrar algo dele? O máximo que a gente pode chegar, gente, é se ajoelhar diante do Senhor e pedir pela misericórdia dele. Tem uma história, eu já contei aqui, mas vou repetir. Fala de um presidente americano que ele tinha uma pirâmide, um prisma, não sei muito bem, e um prisma em forma de pirâmide, e tinha um pão dentro.
E aí, quando chegavam os grandes chefes de Estado, chefes de governo no seu gabinete, olhavam para aquele prisma em cima de sua mesa, uma mesa de vidro, aí fazia: o que é isso? Ele fazia: isso é um milagre de Deus. Aí ele fazia: não, mas como assim um milagre de Deus? Eu não estou vendo um milagre de Deus. Ele faz: é porque para você ver, você tem que olhar por baixo. Diz que o povo: como assim por baixo? E era aquele povo de terno, aquele povo presidentes, ministros de Estado. Aí fazia: eu não estou vendo um milagre, né? Digamos que aqui está o prisma, né? Aí ele fala: não estou vendo, é porque você tem que olhar por baixo. Eu não estou vendo ainda, é porque esse milagre de Deus você só enxerga se você olhar por baixo. Eu não estou vendo ainda. Fala mais. Diz que quando olhava por baixo, pela refração angular, tridimensional, por algum efeito físico que eu não sei explicar, aquele único pão virava milhares de pães. E aí o cara fazia: isso é um efeito físico? Aí ele fazia: não, isso é um efeito espiritual. Deus abençoa os humildes de coração e os quebrantados de espírito. Deus abençoa aqueles que se ajoelham diante dele e pedem pela sua misericórdia. São a esses que Deus busca, são a esses que Deus abençoa, gente. Aqueles que sabem que não tem merecimento nenhum diante de Deus, aqueles que sabem que são pobres e cegos, miseráveis, mas que pela misericórdia de Deus, Deus pode fazer grandes coisas em nossa vida, amém? Vamos continuar. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Gente, vocês se lembram que Jesus estava em uma casa e a casa estava lotada, e aí 4 pessoas subiram o paralítico, né, em sua maca, né, enfim, fizeram um buraco e tudo mais. Imagina como essas casas estavam cheias, né? É interessante que essas pregações sempre tem. Qual o nome dos 4? Você já viram essa pregação? O nome do primeiro é amor, o segundo é coragem. Eu já vi essa pregação umas 15 vezes. Mas, enfim, a gente não sabe o nome deles, mas não importa. O que eu quero falar é que Jesus ele entrou também em uma casa e provavelmente essa casa estava muito lotada. E o cego, gente, olha só esse cego, que cego chato. O cabo ficou gritando no meio da rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo: cala a boca, cego. Sai para lá, e ele ia e tropeçava em um, e o povo: sai para lá, cego, e ele ia, tropeçava em outro, e o povo: sai para lá, cego, e ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Até que Deus, Jesus entrou naquela casa. Que casa? Azul marinho. Sou cego, rapaz. Não ajudou em nada. E aí ele foi, cego vai lá, tateando, gente, multidão. Ele vai: licença, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois ele consegue entrar dentro da casa. Você vai dizer que esse cego é chato, eu vou dizer que ele é perseverante em oração. Você vai dizer que ele é inconveniente, eu vou dizer que ele acredita em Deus. Você vai dizer que ele não tem escrúpulos, eu vou dizer, meu irmão, que ele insiste em acreditar que Deus pode fazer milagres. E aí diz que ele entrou, gente. Aí muitos de nós vão dizer: Tiago, até onde eu persevero? Ou, Tiago, por que eu persevero? Vamos abrir lá em 1 Pedro? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Interessante que Pedro escreve aqui para a igreja perseguida, né? Ele escreve aqui para a igreja que peregrinou ali do Pentecostes para várias regiões. E esse pessoal dessas regiões, eles estavam passando por inúmeras provações, inúmeras restrições políticas, restrições sociais. Então eles estavam passando por muitas tribulações. Eles oravam a Deus perguntando: por que, Deus, tantas tribulações? Quem de nós nunca perguntou isso, né? Por que, Deus, tantas provações? Por que para mim tudo dá errado? Vá com calma também com essa oração, né? Mas tem gente que diz isso, né? Fulano sempre dá certo, comigo sempre dá errado. Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande o quê? Misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um
pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em quê, gente? Louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que é que ele diz assim. Por que acontece a provação? Porque nós somos entristecidos pela provação, versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Primeira coisa, a gente sofre essas tribulações para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Aí você vai dizer, não, Tiago, mas eu troco assim 10% da minha fé pelo carro logo. Não é não? Você vai dizer, Tiago, eu estou doente. Não, meu irmão, é para que sua fé aumente. É para que a sua fé seja provada e ela cresça cada vez mais. Aí você faz, não, Tiago, mas eu podia ficar com a fé menorzinha e ser curado logo. Não, Tiago, eu preciso da minha casa. Não, meu irmão, espere, ore, persevere, mas Tiago, está demorando muito. Eu trocava assim, 1 ano de oração pela casa logo. Só que a Bíblia vai dizer, sua fé, gente, esses 10% de fé que você está renunciando, ele é muito mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que o bronze, do que qualquer metal precioso. Porque é essa fé que nos faz perseverar. Não despreze as provações de Deus. Não despreze o agir de Deus sobre a sua vida, porque Deus está lhe fazendo perseverar para que a sua fé seja provada e aumente cada vez mais. Aí você vai dizer, Tiago, mas para que isso? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Que o nome de Jesus seja glorificado. E eu sempre faço essa pergunta, já fiz várias vezes e eu faço de novo. Esse milagre que você quer é para glorificar o seu nome ou o nome do Senhor Jesus? Né? Porque às vezes a gente está pedindo coisas a Deus, mas porque eu quero que o meu nome seja glorificado. Ah, Deus, me faz prosperar para que minha empresa derruba dele. Ah, Deus, eu quero casar para passar na cara dessas meninas tudinho aí que acharam que eu não ia casar. E eu quero casar com ele, para mostrar que eu quis e eu consegui. Jesus, eu quero um carro novo aí para esfregar na cara dos irmãos aí, tudo. Chegar nele, estacionar na vaga de grávida, só para ficar na porta e eu ainda vou ficar lá rodando a chave. Pela glória do Senhor. Sim, sei. Gente, a primeira prova da nossa oração, dos milagres de Deus, tem que ser: eu estou pensando nesse milagre para realmente glorificar a Deus? Eu estou entendendo que esse milagre ainda não chegou porque Deus quer provar a minha fé e Deus quer me aproximar cada vez mais dele? Será que eu estou entendendo isso? Será que eu estou entendendo o privilégio que eu tenho de ser tratado por Deus e aperfeiçoado por Deus em meio a todas essas tribulações? Será que eu estou entendendo? Será que eu estou entendendo isso? Porque, gente, quando você entende isso, o que resta a nós é perseverar. Você olhou, você fez, não, Deus, esse milagre é para glorificar o teu nome, Jesus. Eu quero essa cura, Jesus, para que eu possa pregar mais a tua palavra. Eu quero determinada coisa, Jesus, para que eu possa te glorificar mais. Aí eu lhe digo, persevere, continue, lute. Mesmo que as pessoas digam, pare, você diz, eu continuo. Mesmo que pedras lhe façam tropeçar, você se levanta. Esses cegos, gente, eles esbarraram em pessoas, esses cegos esbarraram em seu próprio conceito de quem sou eu e até onde eu posso ir. Esses cegos esbarraram em questões sociais, esses cegos esbarraram em questões culturais, esses cegos não eram chamados de nada, esses cegos não eram considerados nada. Muitas pessoas devem ter olhado para ele e dito, cala a boca, cego, para! E ele diz, não, eu persevero, não, eu continuo, porque eu vou glorificar a Deus através disso, eu vou honrar o Senhor Jesus por isso. Eu vou engrandecer o nome de Jesus por isso, e é por isso que eu não paro, porque eu acredito no Senhor, eu creio no seu poder, eu creio na sua palavra, por isso que eu persevero, por isso que eu não desisto, por isso que eu não paro, por isso que eu não me calo, por isso que eu continuo, por isso que eu me movo, por isso que eu me movimento, por isso que eu acredito,
Por isso que eu sei que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Porque aqueles que confiam no Senhor, Ele tem a força, não nos seus olhos, porque seus olhos não veem nada. Ele não tem suas forças em suas próprias pernas, porque muitas vezes são aleijados. A força deles vem do Senhor. A força deles vem em acreditar no Senhor. A força deles vem em saber que isso é promessa do Senhor. A força dele vem entender que isso é a palavra de Deus sobre a sua vida. Por isso que ele crê, por isso que ele continua, por isso que ele persevera. Porque ele entende que Deus será glorificado em sua vida. Por isso que eu lhe digo, meu irmão, persevere. Persevere. Persevere, você já estava desistindo de orar já em relação a isso, persevere. Persevere, meu irmão, muitos milagres são regados, muitas vezes, por lágrimas. Que as lágrimas que rolam nas madrugadas não lhe façam desistir dos milagres de Deus, mas que elas sejam a água que vai fazer gerar o milagre de Deus em um solo que para muitos é infértil, mas que para Deus tudo é possível. Persevere. Persevere. Persevere, meu irmão. O Espírito Santo manda continuar falando isso. Você que está com seu coração duro, você que já esqueceu dos dons que Deus lhe deu, você que já esqueceu das promessas de Deus, persevere no Senhor. Você que está querendo engravidar e não tem conseguido, persevere no Senhor. Você que tem deixado currículo após currículo e não tem recebido resposta, persevere no Senhor. Você que faz exames e mais exames e não consegue achar as respostas, persevere no Senhor. Você que tem orado e jejuado por um casamento de Deus, por um relacionamento de Deus, persevere no Senhor. Você que tem sofrido com sua família, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, e você tem achado que o plano de Deus para a sua vida é isso, eu lhe digo, persevere no Senhor. Persevere no Senhor, persevere no Senhor. Receba hoje mais fé, que toda essa provação redunde em uma fé provada pelo fogo e que muitas vezes, por alguns momentos, gente, nos entristecemos, é verdade, mas tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Persevere. Aqueles homens perseveraram, aqueles homens venceram tantas e tantas coisas, mas eles entraram naquela casa e quando eles chegaram diante de Deus, Jesus disse: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Você crê que eu realmente sou capaz de fazer isso? Jesus ali, gente, ele não estava querendo conhecer os cegos, mas Jesus estava querendo que os cegos se conhecessem, ou melhor dizendo, se reconhecessem. Jesus queria que naquele momento aqueles cegos olhassem para dentro de si. Jesus não queria uma resposta, entende? Quando eu lhe fiz a pergunta, você está querendo um milagre? Aí você chega diante de Deus e diz, Deus, me dá esse milagre. Aí Jesus faz, você realmente acredita que eu posso fazer isso? Jesus não quer ouvir uma resposta de você. Jesus quer que você lance uma resposta sobre você mesmo. Jesus ele quer que você olhe para você e diga, será que eu acredito mesmo? Será que minha fé já está madura o suficiente para receber essa bênção de Deus? Porque, gente, dizer que precisa de um milagre é fácil, acreditar é outra coisa. E aí Paulo vai falar sobre andar de fé em fé, tá? Porque o cristão ele não anda por vista, mas ele anda de fé em fé. E andar por fé, gente, é acreditar naquilo que você não vê. E melhor representação do que esses cegos falando isso não existe. Uma vez eu disse isso ontem na Cidade Jovem, porque eu acho muito engraçado, mas uma vez uma irmã chegou para mim, eu fiz, e aí minha irmã, tudo bem? Aí tudo bem, e aí como é que você está? Tiago, estamos preparando aí para o casamento. Até a Bíblia caiu aqui. Aí porque tem aquela coisa, né? Você conhece muita gente, mas às vezes passa muito tempo sem falar com alguém, aí de vez em quando eu tenho aquelas gafas. E aí o namoro?
Acabou, Tiago, tem 3 meses. Assim como tem aquela também de... E aí, ainda está sozinho? Não, Tiago, estou namorando já, noivei, estou casando. Aí você fala, eita, que gafo, né? Aí ela fez, não, Tiago, estou me preparando aí para o casamento. Aí eu, minha irmã, eu não sabia, você está noiva já? Tô não. Você está namorando? Não, ainda não. Então você está paquerando aí, né? Me diga aí quem é, tô de olho. Aí ela, tô não, Tiago, tô não. Até estava assim, mas não era de Deus e tal. E como é que você está se preparando para casar, minha irmã? Com os olhos da fé. Com os olhos da fé. E aí você vai dizer, gente, parece engraçado essas coisas, mas muitos dos males que vivemos hoje, ansiedade, medos, angústias, e a gente tem isso, gente, porque a gente vive por vista e não por fé. Me explica, Tiago? Explico. Você está aí estudando para concurso, ou você está prezando de uma bênção de Deus, aí você olha, e quando você olha, você não vê nada. Aí como você olha com seus olhos carnais, o que é que vai lhe dar isso? Ansiedade. Não é não? Ele dá ansiedade, você vai ficar angustiado. Você é estudante de concurso, é uma profissão nova aí, né? Estudante de concurso. Quem é que é estudante de concurso? Levante a mão. Estudante de concurso é uma metáfora da vida cristã, né? Porque ele espera, edital, vem. Ora vem, edital, né? Aí depois que sai o edital, aí fica naquela expectativa, ora vem resultado. Aí passa, aí faz, Jesus, nomeia, ó Deus. É uma coisa meio estranha. Mas é um cabo que sofre, Aí não saiu nem o edital ainda, o que é que vai ter? Estou olhando só para isso. Vai ter ansiedade, gente. Agora, se eu vivo por fé, tem ansiedade? Por que não tem ansiedade? Porque eu vejo aquilo que ninguém vê. Porque eu acredito mesmo sem ver nada. Gente, então, uma coisa é estar na 5ª fase, em primeiro lugar do concurso, esperando o resultado sair. Isso não é fé. Isso está óbvio. Coisa é você estar no seu casamento, ganhando 10 mil reais por mês, vou contar a minha história. Eu estava no começo do mestrado, passei lá entre os primeiros, ganhei uma bolsa de R$ 1.200. Vou casar. R$ 1.200, sou rico. Eu que ganhava uma bolsa de monitoria de 120, estou ganhando 10, Deus me fez prosperar 10 vezes mais. R$ 1.200, vou casar, marquei a data. Aluguei o salão. Era 10 de R$ 800. Ou seja, fez as contas. Você não está vendo não, né? Eu também não estava não, viu? Era 800, sobrava 400. Não, era 120 do dízimo. Sobrava 1.080, aí tirava 800 e eu já perdi as contas. Aí eu pagava a CIA, que eram uns 20 reais, né? Aí eu pagava as fotos. Que mais foto? Foto eu vim fazer uma semana de casamento, quando tinha dinheiro. Eu pagava uma coisa, outra, sobrava aí uns 50 reais para a gente ir assim uma vez por semana, ou 2, pelo menos no mês, e tomar um açaí. E se fosse hoje, nem ia mais, porque está tão caro. Eu ia no Cebozão ali, comer um cachorro-quente. Gente, não via nada, gente. E eu marquei a data e eu fiz, vamos lá. Vamos lá, meu amigo chegou assim, 3 meses antes de casar, acabou a bolsa. Eu lembro como hoje, eu indo para a universidade, Jesus, vou desmarcar. 7 anos de namoro, Jesus, ninguém merece. Namoro cristão, 7 anos, se é que você me entende. Estou vendo que me entende. E me entenderam bem, hein? Passaram isso também. E aí eu lembro, gente, a bolsa acabou, que era só 1 ano. Aí eu chegando na universidade, eu fiz, Jesus me ajude, Jesus me ajude, Jesus me ajude. Aí eu chego na universidade, uma menina lá na frente, chego atrasado, o ônibus atrasou. Falei, rapaz, ainda vou chegar atrasado. Se eu perder esse mestrado, aí acabou tudo mesmo. O ônibus do nada atrasou, me lembro que eu cheguei muito atrasado nesse dia. E quando eu cheguei nessa de atrasado, tinha uma menina na frente da sala falando ao celular. Eu não achei professor ainda. Eu fiquei ali enrolando, fingindo que não quer nada. Esperei ela terminar o celular, aí eu fiz,
Está prezando professor onde, assim, só por... Ela, estou prezando muito de alguém que ensina Direito Internacional lá em Patos. Eu fiz, está aqui. Aí ela fez, você sabe Direito Internacional? Eu paguei na universidade. Deixa eu ver se eu paguei. Paguei. Dá para ensinar? Dá. Por que não dá para ensinar Direito Internacional? Hoje fui ver um livro que eu não sabia nem o que era mais Direito Internacional. Entrei na universidade, gente, e nesse dia, sabe, Deus fez atrasar um ônibus, Deus fez aquela menina sair naquele lugar, sabe, estar ali naquele lugar, Deus me fez ouvir aquilo naquele momento, sabe, quando Deus tem misericórdia de nós e às vezes você não vê nada, né, às vezes o ônibus atrasa e você acha que é o cão, né? Ô Satanás que me deixa aqui na chuva. Muitos de nós não sabemos, gente, como Deus faz milagres naquilo que nós não vemos. Você não está vendo, mas Deus está agindo. Isso é andar por fé. Eu sei que deu certo e eu casei. E está uma bênção, em nome de Jesus. Isso é viver por fé, gente. Você sabe que aquilo é projeto de Deus para a sua vida, então você vai. Sabe, o mar ainda não abriu, mas você começa a marchar. E aí você persevera. E Deus sempre, se for da sua vontade, nos dá vitória. Vamos encerrar? Você crê que eu sou capaz de fazer isso? E aí? Os cegos na mesma hora disseram, sim, Senhor, eu acredito. Sem titubear, gente. Sem pestanejar, sim, Deus, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Imediatamente ele fez, eu acredito. Eu acredito, Jesus. Minha fé já foi provada, eu já estou mais forte. Talvez um ano atrás não era a hora, mas agora eu sei que chegou a hora. Eu acredito. E ele tocando nos olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Jesus disse aqui, cuidem para que ninguém saiba disso, porque estava no começo do ministério. E com certeza, se as pessoas soubessem disso, principalmente pelo fato de entender que ele é o rei de Israel, ele era o filho de Davi, ou seja, ele era o rei esperado pelos judeus, isso podia gerar grandes transtornos e rebeliões. Então Jesus disse, olha, não diga nada disso ainda, porque ainda não é a hora, entendeu? Mas não adiantou de nada, porque eles foram tão felizes que saíram contando para todo mundo. Porque quando Deus faz milagre, a gente sai contando para todo mundo, não é verdade? É uma bênção. Mas eles responderam, sim, Senhor, eu acredito. Ontem eu fiz uma postagem no meu blog, que eu sempre digo que é meu diário, né? Ninguém lê e tal, mas eu estou brincando. O pessoal está lendo, está uma bênção. E aí eu fiz uma postagenzinha, e eu li ontem no Cidade Jovem, e eu vi que cabia muito na mensagem de hoje, eu queria ler também para vocês. Foi um texto que eu escrevi, e diz assim, o título dele é, abre aspas, as grades da janela só me prendem quando estou dentro de casa. Este é o título, fecha aspas. Tosco, né? Eu sei. Diz assim, sim, deixa eu explicar por que eu fiz esse texto. Né? Eu estava de madrugada com insônia, para variar. Minha gastrite me dá muita insônia, minha insônia me aproxima muito de Deus e tudo isso é uma bênção. E eu estava lá com muita insônia e estava olhando. Eu morava em um apartamento, e um irmão me deu uma grade de porta. E aí essa grade ficou naquele meu apartamento, que eu morava nos bancários e tal. E aí eu me mudei aqui para o Bessa. E aí trouxe a grade, né? Trouxe a grade. Quando eu trouxe a grade, eu vi que a grade lá não cabia na porta de cá. Então, eu deixei escorada. Até que a janela da minha casa, da sala, está com o ferrolho quebrado. Ou seja, qualquer um abre e entra. E isso é um problema, que agora está todo mundo sabendo. Mas, então ela sempre fica fechada, né? Sempre fica fechada. E para dar o migué, eu peguei a grade da porta e escorei na janela. Quem olha vai dizer, meu amigo, o cara botou uma grade de porta para segurar uma janela, a grade não presta, está solta e a janela está aberta. Ou seja, não tem segurança nenhuma, né? E aí eu escrevendo o texto e olhando para essa grade e para essa janela e
eu me preocupo muito com ela, né? Meu Deus, vai entrar um ladrão, aí vai entrar um ladrão, aí vai descobrir que essa grade não serve de nada. E para você ver como meu critério de escrever texto é baixo, eu fiz um texto em relação a isso. Com o título desse, você já esperava que fosse algo assim, né? Diz assim: minha janela tem uma grade que eu mesmo coloquei. Na verdade, ela tem um formato de porta. A porta da entrada principal do meu primeiro apartamento. Após a mudança, a grade ficou encostada do lado de fora da minha janela, pois a tranca está quebrada, entendeu? No fim, eu tenho uma janela sendo protegida por uma grade móvel enorme de porta e sem ferrolho. Não estou me sentindo livre agora. Meus pensamentos me levam ao futuro, ao passado e ao presente, no mesmo instante que lembro dos meus não futuro, não passado e não presente, que acabei de pintar desde o momento que parei de seguir conforme havia planejado. Não estou muito seguro, eu sei disso. Sei que vivo em uma não singeleza de segurança. As grandes ferragens escondem a realidade de desproteção e os parafusos caídos também me permitem abri-la sem nenhuma dificuldade. Tenho medo de um ladrão entrar pela minha janela, mas também tenho medo de não conseguir sair por ela. Estou preso pelo lado de fora, estou preso e não posso fazer nada por isso. Esta liberdade restrita e privada que me coloquei é tão amarga como o ciclo de beber água e sentir a boca seca. Em Patos, no mês de setembro, havia muitos brinquedos de parque de diversão. Sempre gostava daqueles que me faziam girar muito. Gostava de girar até passar mal e saía rindo sem palavras que significassem muitas coisas. Meus avós morreram velhinhos, mas eu era muito novo, não tive tempo de abraçá-los muito bem. Queria ter sido neto de alguém. Eu fui, mas não muito. Acho que pensei nisso agora, pois fui ao enterro hoje. Vi uma senhora linda, bem velhinha, se despedindo daquele que foi seu marido por 60 anos. Ela alisava seu rosto e chorava, não nessa ordem, não sempre. Não! Alguém me gritou hoje. Não foi bem um grito, foram palavras longas e baixas. Você não sabe o que são palavras longas? Palavras, eu também não, mas são meio que palavras fazendo-nos sentir bem pequenos. Só consigo explicar assim. Sim, minha esposa me enviou um e-mail e disse que eu era especial. Ela escreve de forma bem simples e eu ouço sua voz quando leio. Meu dia acabou antes e depois de começar. Descobri que as grades da minha janela só me prendem quando estou do lado de dentro. Que calor, vou lá fora. Gente, esse texto, além de expressar meu déficit de atenção, que eu escrevo nada com coisa alguma, né? Você entendeu? E não faça aquela cara de, que lindo. Você não entendeu. Nem eu entendo. Mas o que eu entendo, mais ou menos, até porque eu não escrevo muito texto com significado, eu escrevo texto com pensamentos, porque, na verdade, eu pego tudo que eu estou sentindo naquele momento e eu escrevo. Se isso vai dar alguma coisa que preste, eu não sei. Se prestar mais ou menos, eu coloco. Você viu que o critério é baixo para eu colocar, né? Só que aí esse texto fala sobre liberdade. Eram muitas coisas que estavam na minha cabeça, é verdade. Eu tinha vindo de um enterro, eu tinha levado um grito de um pai na escola, né? Eu tinha recebido um e-mail muito especial de minha esposa. Eram muitas coisas assim ao mesmo tempo. E eu comecei a colocar isso no papel. Mas o principal que esse texto fala é sobre liberdade. E eu brinco de uma forma metalinguística no título, porque meu título é horrível, né? As grades da janela só me prendem quando estou dentro de casa, este é o título. Eu botei esse título meu para dizer, eu não aguento mais estar preso em critérios gramaticais de o que é um título. Mas eu entro em coisas mais profundas, porque eu começo a ver como eu estou preso em algumas coisas, porque quando eu começo a ficar muito triste, aí eu fico preso ao meu passado, aí eu vou lá para Patos, e eu fico lembrando dos tempos que eu era criança, que minha vida não tinha tantas preocupações e tal. Só que isso é uma fuga, isso é uma prisão. Isso é uma prisão. Muitos de nós estão presos no passado. Como era bom o tempo que eu era assim. Como era bom o tempo que eu não tinha essa doença. Como era bom quando eu morava não sei onde. Como era bom quando eu... Está preso. Isso é uma prisão. Outra prisão, mas que eu quero chamar de aliança aqui, é a própria ideia do casamento, né? Onde eu estou casado e é uma bênção, você recebe um e-mail de sua esposa, é maravilhoso.
Só que naquele dia aquilo me impactou muito porque eu pensei na morte. E a morte é um momento onde essa aliança ela é desfeita. E como é triste saber que o casamento é um momento tão especial, mas que em um determinado momento de sua vida lhe trará uma tristeza tão grande, que é quando eu enterrar minha esposa me enterrar. No fim, gente, o que eu termino dizendo é que meu dia acabou antes e depois de começar, ou seja, eu que acabei meu dia. Por que eu acabei meu dia? Porque eu estou preso no meu presente, onde eu me sinto incapaz para muitas coisas. Eu estou preso no meu passado, porque toda vez que a coisa aperta, eu lembro de como era bom antes e tal. E eu estou preso no meu futuro, porque eu não acredito, eu já estou sofrendo algo que ainda nem aconteceu. Na verdade, esse texto é sobre liberdade. Só que, apesar de eu estar preso, eu estou preso por uma grade que não me prende em nada. Por isso que eu termino dizendo, descobri que as grades da minha janela só me prendem quando estou do lado de dentro. Que calor, eu vou lá fora. O que eu quis dizer aqui é o seguinte, e o que eu acredito que a Bíblia fala é o seguinte: muitos de nós estão presos por vontade própria. Muitos de nós nos colocamos em aprisionamentos. Então, muitos de nós estão aprisionados em pecados, porque você colocou uma grade e se prendeu atrás dessa grade. Muitos de nós estão presos no seu passado, pessoas saudosistas. Antes era sempre melhor, hoje é tudo ruim. Você colocou essa grade na sua frente. Ou você está preso no seu presente, onde os contextos que você vive sempre lhe impulsionam para baixo. E aí você colocou a grade da baixa autoestima. Ou então você está preso no seu futuro, e aí você colocou a grade da ansiedade. Ou então você está preso, gente, em tantas e tantas coisas que tem apenas lhe destruído, que tem apenas lhe feito parar de perseverar, que tem apenas retardado os milagres de Deus sobre a sua vida. Na verdade, você tem ficado aprisionado porque você mesmo quis. Aqueles cegos não olharam as grades da ignorância, eles não olharam para as grades do contexto social, do preconceito, eles não olharam para as grades do físico, porque quem pode dizer que um cego de nascença pode ser curado? Eles não olharam para nada disso, eles olharam simplesmente para Jesus. Eu não quero ficar preso nessas grades que eu mesmo coloquei, eu vou lá fora e eu vou perseverar. Que Deus nos abençoe.